Você imagina você sangrar 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses, o ano todo, sem parar, por quantos anos? Ela não tinha só um problema de saúde, ela passou a ter um problema no casamento dela. O marido dela não podia tocar nela, o marido dela não podia beijar ela, o marido dela não podia abraçar ela. Mas tem gente que não é uma doença física, ela não tem uma hemorragia física. Tem mulheres e tem homens que não tem uma hemorragia física, mas tem uma hemorragia, sabe, na alma, tem uma hemorragia nas suas emoções, tem uma hemorragia no seu coração. Marcos 5, 25. A cura de uma mulher enferma. Diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo, quer dizer, o apertando. E aconteceu que certa mulher, não sabemos o nome dela, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de quê? De uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos. Ela tinha uma hemorragia, 12 anos, ela já tinha passado na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Quer dizer, o seu marido gastou todo o patrimônio com aquela doença, levando ela de médico em médico, procurando a cura da esposa, sem contudo nada aproveitar. Quer dizer, a hemorragia não foi curada, o problema não foi resolvido, pelo contrário, indo o quê? A pior. Quer dizer que além da hemorragia não ter sido resolvida, a hemorragia piorou, ainda ficou sem dinheiro, ainda ficou sem patrimônio. Então aquela mulher ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Pelo lado físico, principalmente as mulheres devem imaginar como é que aquela mulher estava fisicamente. Você imagina você sangrar 24 horas, 7 dias por semana, 12 meses, o ano todo, sem parar, por quantos anos? Imagina o estado físico. Ela devia estar pele e osso, ela devia estar sem nenhuma força, o quê? Ela devia estar um cadáver humano. Quando você lê aqui sobre uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, você pode imaginar que ela estava sofrendo somente a doença. Mas aquela doença ali levava ela a sofrer em outras áreas da vida dela. O sofrimento dessa mulher, se fosse só físico, só uma hemorragia que não estanca, só uma hemorragia que não para, só uma hemorragia que só aumenta, que já dura mais de uma década. Se o sofrimento dela fosse só físico, já era muito o quê? Grande. Mas você sabe que existia uma lei. Então, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 15, no versículo 25 ao 26, diz assim: tinha uma lei para esse tipo de doença. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, era o caso dela, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue anormal, fora do tempo da menstruação dela, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda. Todos os dias do fluxo será imunda. Segundo a lei, aquela mulher era uma mulher impura. Segundo a lei, aquela mulher, ela era uma mulher imunda, por causa daquele sangue que ela jorrava, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, e ela já estava assim há quantos anos? 12 anos. Como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Ou seja, aonde ela sentava, o que ela tocava, se tornava o quê? Impuro, se tornava imundo. Por exemplo, ela não tinha só um problema de saúde, ela passou a ter um problema no casamento dela. O marido dela não podia tocar nela, o marido dela não podia beijar ela, o marido dela não podia abraçar ela, ter relação sexual com ela, nem pensar. Então fazia 12 anos que ela não tocava no marido, e fazia 12 anos que o marido não tocava nela.
Aquela doença tirou a saúde, aquela doença tirou o patrimônio, tirou o dinheiro. Além da doença piorar, aquela doença ainda tirou o casamento, tirou a felicidade do casamento. Ela vivia debaixo de uma casa com o marido que ela não podia ter intimidade, que ela não podia beijar, que ela não podia abraçar. E aquela mulher estava vivendo assim, quantos anos? 12. Você vê que o inferno, ele trabalha para te trazer algum tipo de sofrimento, algum tipo de problema, que vai fazer você parar de ter comunhão com os teus familiares. No caso dessa mulher, ele usou uma doença. Mas tem gente que não é uma doença física, ela não tem uma hemorragia física. Tem mulheres e tem homens que não tem uma hemorragia física, mas tem uma hemorragia, sabe, na alma, tem uma hemorragia nas suas emoções, tem uma hemorragia no seu coração. Está fragilizada emocionalmente. Já há alguns dias, já há alguns meses, já há alguns anos. E a pessoa não consegue se relacionar mais com o marido, não consegue mais se relacionar com a esposa. Você vê que uma pessoa que ela entra num quadro profundo de depressão ou de ansiedade, ela vai se afastando de tudo, ela vai se afastando de todos, inclusive do marido, inclusive da esposa. Ela se torna uma mulher hemorrágica. Vive debaixo do mesmo teto, mas só que não tem mais nenhuma o quê? Intimidade. Aquela doença tirou tudo. Tudo que ela tocava virava impuro. Tudo que ela tocava virava amaldiçoado. Essa era a lei. Enquanto aquela hemorragia, enquanto aquele sangue estivesse jorrando dela, tudo que ela tocava virava amaldiçoado. Ela tinha que viver em isolamento. Aquela mulher, como que você vê que teve gente que na pandemia, na época do isolamento, nunca mais voltou ao seu estado espiritual, nunca mais voltou ao seu estado psicológico normal depois da pandemia, por causa do isolamento. O isolamento fez mal para muita gente, teve que se isolar por causa da pandemia, mas no isolamento ainda as pessoas têm internet, têm rede social, tem um monte de coisa para se distrair. Naquela época não tinha nada, ela ficou isolada de tudo e de todos. Você não sabe o que estava matando mais rápido aquela mulher. Se era hemorragia ou se era a tristeza da solidão. Aquela mulher, ela tinha família, mas ela não desfrutava da família dela. É assim que o inferno quer que a pessoa viva. Você tem um casamento, mas não desfrute do seu casamento. Você tem uma família, mas não desfruta da sua família. Você tem uma vida, mas não desfrute da sua vida. Imagina os pensamentos que passavam na cabeça daquela mulher. Imagina os sentimentos que passavam no coração daquela mulher. Então não foi só uma mulher doente que tocou em Jesus. Não foi só uma mulher hemorrágica que tocou em Jesus. Era uma mulher doente, era uma mulher que o seu casamento estava destruído, era uma mulher que estava afastada da sua família, era uma mulher que não tinha amigos, era uma mulher que realmente estava no fundo do fundo do fundo do poço. Pior ainda, tem gente que ela está em perfeita saúde e ela tem um privilégio de vir na casa de Deus, muitas das vezes não vem. Mas aquela mulher, por causa da doença dela, por causa que ela era considerada impura, então ela foi proibida de entrar no templo para adorar o Deus de Israel. Ela foi impedida de entrar no templo para buscar a Deus. Ela foi impedida de entrar no templo para honrar a Deus com as suas ofertas. Ela foi impedida de entrar. Ela via o templo e não podia entrar no templo. Aquela doença tirou o marido, a família, a comunhão dela com a casa de quem? De Deus. Jesus chamou aquela doença de flagelo, que é tortura, sofrimento, angústia, aflição. Então o diabo trabalha, o inferno trabalha, para que a pessoa perca a comunhão com a família, comunhão com as pessoas, mas principalmente a comunhão com Deus, na casa de Deus. Tem muita gente aqui hoje que está nos assistindo, que tem alguma coisa que está, fluindo de você, uma tristeza, um pecado, uma angústia, uma depressão, um problema,
uma situação que você está tentando resolver, que nem o marido dessa mulher quis resolver com o médico, mas o problema era espiritual. Durante 12 anos tentou resolver e a situação só ia de mal, até que um dia Jesus passou por ela. Diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão. Você pode imaginar a cena, uma mulher pele e osso, estado de cadavérico, estado de morte, afastada do marido, afastada dos filhos, afastada dos amigos, sem poder entrar no templo, 12 anos, mais de uma década, mas ela ouviu falar de quem? Você está ouvindo falar de Jesus hoje. Ele pode te trazer perdão nessa manhã, Ele pode trazer salvação nessa manhã, Ele pode te restaurar nessa manhã, Ele pode te curar nessa manhã, Ele pode te levantar nessa manhã. Aquela mulher com toda a dor, com todo o sofrimento, havia uma multidão, e ela veio entre a multidão para tocar em Jesus. Ela tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então ela saiu de casa nessa fé, ela saiu de casa dizendo para ela mesma, se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei. Essa mulher aqui é um exemplo para nós, que você pode perder tudo na sua vida, tudo, aquela mulher perdeu tudo, mas teve uma coisa que não conseguiram arrancar dela. O que não conseguiram arrancar dela? A fé. Não conseguiram arrancar dela a fé. Por isso que a gente nunca pode perder o quê? A fé. E com a fé que ela tinha, ela determinou com ela mesma, ela falou com ela mesma, se eu tocar nele, basta eu tocar. Eu não quero uma oração dele, eu não quero que ele fale comigo, eu não quero que ele imponha as mãos em mim, eu quero tocar nele. Se eu tocar nele, eu ficarei. E quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Porque aquilo que você determina com fé é o que vai acontecer. Ela saiu de casa com um propósito. Quando você sai de casa para vir na igreja, quando você sai de casa para vir à casa de Deus, você tem que sair como essa mulher hemorrágica. Você tem que sair com um propósito. Não é para vir aqui cumprir uma obrigação religiosa. Porque faz um tempo que você não vem domingo na igreja, ou porque todo domingo você tem que vir na igreja. Você tem que vir com um propósito. Ela saiu de casa com um propósito. Se eu tocar nele, eu ficarei curado. Aqui não fala que ela falou com o filho. Aqui não fala que ela falou com a filha. Aqui fala que ela falou com ela mesma. Você tem que aprender a determinar as coisas com você. Se você falar para você que você vai ficar caído, você vai ficar caído. Se você falar para você que você é fraco, você vai ser fraco para o resto da sua vida. Se você falar para você que você não pode, então você não vai poder. Se você viver falando, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, não dá, esse problema é maior, eu estou sofrendo há muito tempo, o meu problema não tem mais jeito, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo deixar as coisas do mundo, eu não consigo. Você está determinando. Agora, se você fizer como essa mulher hemorrágica, dizer com você mesmo, eu vou tocar em Jesus, eu vou me agarrar em Jesus, eu posso, vai dar certo, vai acontecer, eu vou me levantar, Deus vai me dar força, minha vida vai mudar, eu vou sair dessa vida de pecado, eu vou sair dessa vida apagada, eu vou sair desse desânimo, eu vou me levantar espiritualmente, eu vou mudar essa situação aqui na minha saúde, na minha vida financeira, sentimental. Você não precisa determinar com ninguém. Para ela ter determinado com ela mesma, ela disse com ela mesma, é porque ela não podia falar com ninguém, porque ninguém acreditava mais na cura dela, mas ela acreditava. Tem gente aqui que está numa situação que ninguém acredita mais em você, mas você tem que acreditar em você. Amém? O marido dela já não acreditava mais, o marido dela deve ter dito assim, eu já fiz a minha parte, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha com essa maldita doença, e ela só piora. Mas o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela disse, é a minha oportunidade, e eu não vou perder essa oportunidade.
Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, quer dizer, aquele grande sofrimento, aquela grande dor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Ela não foi só curada não, ela foi salva. Vai-te em paz, porque aquela mulher não tinha paz, e fica livre do teu mal. Jesus restaurou a saúde, Jesus restaurou o casamento, Jesus restaurou a família, Jesus restaurou a vida social dela e Jesus restaurou a comunhão dela com a casa de Deus. Tudo foi restaurado com aquele toque de fé. E você pode tocar em Jesus nesta manhã através da sua oração, se entregando a Ele, dizendo com você mesmo: ó Jesus, eu creio que o Senhor está aqui nesta manhã, eu creio que o Senhor ouve a minha oração, eu me entrego ao Senhor, eu quero tocar no Senhor nesta manhã. E vai sair poder de Jesus através do Espírito Santo para restaurar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso?